Primeira coisa, vamos começar oficialmente para a gravação. Então, bem-vindos todo mundo para nosso primeiro webinário, seminário online, do Desvendar as Escrituras. Claro que vai ter pessoas entrando no meio da aula. Mas tranquilo, faz parte. Estamos começando o primeiro webinário e nós vamos abordar vários temas. A primeira tema, como vocês podem mesmo ver na tela de vocês, Isaías 53, a prova mais bombástica dos missionários. Ok? Eu só vou pedir vocês deixar os microfones e mute fechados, anota suas perguntas para o final. No final vamos ter alguns avisos, alguns anúncios sobre acesso para ver o vídeo que não viu e quando vai ser o próximo, qual vai ser o próximo assunto, ok? Só confirma para mim, dá para me ouvir bem? Dá para entender? Eu vou falar devagar, vou falar claro, para todo mundo entender, para não falar que não entende meu sotaque, que não entende o meu português, não vai ter desculpas, ok? Quem já conhece já sabe que essa palestra já foi feita há 5 ou 6 anos atrás, por incrível que pareça, não mudou. Os argumentos são os mesmos e nós apenas melhoramos a apresentação, melhoramos o alcance e a forma de passar isso para vocês. Então, eu espero que vai ser muito mais claro, vai ser muito mais fácil a entender. Okay? E, primeira coisa, quero agradecer a todos que estão aqui contribuindo com o seu trabalho. E também, eu não vou esquecer meu parceiro aqui, o Yossi Stanislavski, que está ajudando todo o novo trabalho, todo o novo alcance que você está vendo, é graças ao trabalho dele. Ele merece realmente esse gratidão. E, claro, quem quiser também saber mais como trabalhar com ele, você já tem o contato dele. Ok? Então, vamos à nossa apresentação. Gente, presta atenção, ok? Mantenha as perguntas para o final, porque eu quero ficar focado com vocês, ok? Você me falou tab, function, por favor, abre para mim. Alt, ok. Ótimo. Perfeito. Agora vamos apresentar para todo mundo. Então, eu vou falar para vocês como rabino, como judeu. Cada vez eu escuto as pessoas falando para mim, Isaías 53. Isaías 53. Aparentemente, eu tenho certeza que vocês também escutaram isso na igreja, Isaías 53, o servo sofredor, Jesus sofreu por nós, levou-nos à iniquidade. Todas essas frases bombásticas. Incrível que pareça, uma vez eu estava no metrô aqui em São Paulo, eu não sei se vocês conhecem o metrô da estação da Sé, a maior estação de São Paulo, eu tinha 4 linhas no na mesma plataforma. Aí eu estava no rua descendo, de repente, do outro lado, aparecia sei lá, um missionário, um pastor, alguém, sei lá, gritando, Isaías 53, Isaías 53. Tipo, na minha cabeça, eu estava preparado, eu sei o que passa na cabeça dele. Aparentemente, o cristão, ele pensa que nós vamos escutar Isaías 53 e imediatamente nós vamos, claro, Jesus. Só que não tem nada mais longe do que isso. Primeira coisa, nós vamos entender passo a passo, ok? O que se trata Isaías 53, o que fala, só para entender uma coisa importante, tá? As escrituras judaicas não foram escritas por capítulos. Okay? A Torá, por exemplo, foi escrita tudo de uma vez.
nós lemos porções, assuntos. Os profetas também escreverem por assuntos. Que mais adiantou? Então, também escreverem por assuntos, e todos os livros foram escritos por assuntos. O único livro que eu posso imaginar que realmente foi escrito por capítulos é o Salmos, Teili, que o rei David compilou 150 cânticos, okay? Não que são capítulos. Agora, depois de alguns milênios, dois milênios aí, agora séculos, alguns séculos aí, algumas pastores e padres, eles decidiram criar uma divisão por capítulos. Nós usamos porque é conveniente. Eu vou direcionar para o capítulo X, para o capítulo tal, capítulo... É muito mais conveniente para nós utilizar. Mas não que isso define o assunto. O assunto não começa em Isaías 1 e termina em Isaías 2. E não começa em Isaías 53, 1 e termina em Isaías 53, 12. Mais ainda, especialmente os profetas, que a maior parte delas em forma de profecias e parábolas e histórias e assuntos, e não necessariamente de capítulos. Okay? Mas isso vai fazer parte do nosso entendimento do Isaías 53. E por que somente Isaías 53 é usado? Então, vamos lá. Ok? Eu fiz uma abertura, tranquilo, vou falar o assunto. Então, a primeira coisa, para entender o que se trata, vamos ler o que os cristãos, os missionários, alegam que é a maior prova da messianidade de Jesus. Então, vamos ler rapidinho, Isaías 53, na tradução judaica, e eu peço, se vocês têm a tradução cristã, acompanha junto, porque você vai se surpreender já nesse ponto. Porque a nossa tradução é traduzida pela letra. Quem teria acreditado no que nós ouvimos? E para quem foi revelado a ação do Eterno? Porque, entre aspas, entre parênteses, que é escrito as nações, nós vamos explicar isso também, para nós entender aonde começou tudo. Mas segura aí. Nós vamos pular antes da hora. Porque ele brotou como planta tenta e como raiz inteira seca. Não tinha nem forma, nem beleza. Era visível que não tinha boa aparência. Quem o apreciaria? Foi depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma. Como alguém de quem condemos a nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Na verdade, eram os nossos sofrimentos que Israel suportava, e as dores que o oprimiam. Mas nós considerávamos um ser aflito, golpeado e ferido por Deus. Ferido estava, porém, por nossas transgressões e oprimido por nossas iniquidades. Seu penar era para nosso benefício, e através das suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas sem um pastor, nos descaminhamos. Cada qual voltou-se para o seu próprio caminho, somente sobre ele fez o Eterno recair a iniquidade de todos nós. O foi oprimido e afligido, mas calou em nosso Senhor, como o cordeiro que é levado para a matança, e como a ovelha que fica muda ante seus tosquiadores. Não abriu a sua boca. Como opressão e juízo iníquo foi aprisionado. Acaso alguém argumentou com sua geração?
ele foi exilado da terra dos vivos pela transgressão do meu povo, e por isso recebeu este duro golpe. E seu túmulo foi feito entre dos malévolos, e sua tumba feita pelos poderosos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca. Um minuto. Contudo, aprovou o Eterno oprimi-lo para testar se sua alma se oferecia como restituição, para que pudesse ver prolongados os dias de sua semente e sentir prosperar por seu intermédio os desígnios do Eterno. Ele percebeu o propósito e aceitou o sofrimento de sua alma. Por essa compreensão, fez reconhecer o Judíssimo perante todas as nações, suportando as iniquidades delas. Por isso, das nações separei para ele uma porção entre os poderosos, e receberá despojo, porque expôs a sua alma em destruição de suas e se deixou enumerar entre os transgressores, por meio suportando os pecados de tantos, intercedeu pelos transgressores. Agora, vou fazer 3 perguntas simples quando vamos analisar o texto. Okay? Primeira coisa que tem, nós não vamos falar fora do texto. Nós simplesmente vamos abordar o texto, como que os cristãos gostam de falar, só a escritura. Simples, por quê? Uma coisa que podemos concordar é a escritura. Okay? Nós seguimos o Novo Testamento, nós acreditamos no Novo Testamento, e os cristãos não acreditam no Talmud. Então, é muito simples, nós vamos abordar o próprio texto que nós dois temos uma concordância. Eles tanto alegam que Isaías 53 fala de Jesus, e nós falamos que Isaías 53 não fala de Jesus. Mas como vamos analisar isso? Simples, através de 3 perguntas. Será que Isaías 53 é uma profecia messiânica? Hein? 2, fala sobre Mashiach. Está nítido lá, está claro sobre Mashiach. E a terceira pergunta, se os dois estão certos, será que Jesus cumpriu essa profecia? Ele pode ser considerado uma profecia messiânica, uma Mashiach, e ele mesmo cumpriu essa profecia? Vamos ver, vamos analisar. Agora, para entender, como sabemos que uma profecia messiânica? A Torá, porque os profetas fizeram profecias, as nossas profecias são claras e nítidas. Quando o profeta fala sobre Mashiach, era messiânica, todo mundo está de acordo. Por exemplo, Isaías 11. Okay? Vamos ler rapidinho, só para ver como que trata uma profecia messiânica. O rebento será do tronco de chá, de José, e o ramo das suas raízes brotará. Essa já é uma definição da linhagem davídica, do Mashiach. E sobre ele pousará o Espírito do Eterno, Espírito de sabedoria e de compreensão, de capacidade de conhecimento, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Eterno. Primeira coisa, ele vai ter um pai físico, okay? Pai humano, okay? De Ishai, okay? Da linhagem paternal de Ishai. Será seu deleite o temor ao Eterno. Ele não julgará pelo que ele mostrará os seus olhos ou escutarão os seus ouvidos. Mas sim, com justiça e equidade, a de julgar os necessitados e os fracos de toda a terra. Com a majestade da sua palavra e o alento da sua boca destruirá os ímpios. Com retidão se cobrirá e fidelidade revestirá. Essa fala sobre o Mashiach. Todo mundo está de acordo. Eu não conheço ninguém que vai falar, não, essa não fala sobre Mashiach. Essa pessoa não é muito confiável. Porque tanto judeus, óbvio, como cristãos estão de acordo. Essa fala sobre Mashiach, está claro, está nítido. Agora, também na era messiânica, o assunto está claro.
O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará ao lado do cabrito, o bezerro, o filhote do leão e o animal adulto andarão junto, e uma criança os conduzirá. Será tão tranquilo que até uma criança poderá andar junto com o leão. A vaca e a ursa pastarão lado a lado, as suas crias, e se deitarão juntas, e o leão comerá palhas como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca do aspide, e a mais crescida colocará sua mão na toca do basilisco. Não causarão dano e nada destruirão no meu santo monte. No meu santo monte. Ok, então, essa é a profecia messiânica. Está clara. Agora, sobre o exército 53, não é, vou fazer claro se é ou não é. É mais entender o assunto, a clareza. Exército 11 está claro. Exército 53 já não é tão claro, mas vamos seguir para frente. Será que essa Isaías 53 fala sobre Mashiach? E o que alguém me mostra? Aonde na Torá fala sobre Mashiach que morrerá para expiar os pecados do povo ou dos outros? Um lugar. Se você me mostra um lugar que fala que o Mashiach, mas aí não vai ser inocente, ou qualquer outra pessoa, morrerá para expiar os pecados do seu povo e das outras nações, e agora eu vou na igreja. Agora eu vou no culto. Agora, uma pergunta que tem que ser feita. Não sei se você percebeu, mas Isaías 53 fala em plural. Não fala em singular. Okay? Agora, uma questão que perguntam, mas Israel é referido em plural? Como podemos afirmar isso? Vamos ver os próprios textos. Ok? Isaías 43, 10. Israel é referido como vós, as minhas testemunhas, diz o Eterno, meus servos a quem escolhi. Para quem possui saber, acreditar e compreender que eu sou Eterno. Eu não havia antes de mim, nenhum haverá depois, nenhum Deus. Êxodo 22, 23, Êxodo 4. Dirás a Faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. Será que tinha um filho do Egito? Não, Moisés tirou o povo inteiro, todo o povo de Israel. Israel, o povo, é uma unidade, mas é plural. Okay? O povo, muitas pessoas, eu não tenho que ensinar vocês, pessoas que provavelmente fizeram Enem, sabem ler português melhor do que eu. Okay? Eu disse para ti, envia meu filho para que me sirva. Okay? Presta atenção. Osés 11. Incrível que pareça que no Novo Testamento eles adoram citar isso sobre a suposta história que Jesus foi chamado do Egito, depois que ele fugiu para de lá, depois da morte do Herodes. Também uma história mal contada, mas quem já leu a fonte exata? Quando Israel era ainda uma criança, eu amava. Eu ao salvar do Egito, chamei-o do meu filho. Ele faz uma referência para Êxodo 4, aonde, para salvá-lo, o povo de foi chamado de meu filho. Agora você pergunta, por que Israel era ainda uma criança? Um povo recém-nascido, não formado, não é maduro. É um processo. São umas coisas, umas formas de falar que até hoje em dia a gente usa. Porque é a mesma forma que a gente fala hoje em dia, quando a gente fala de o time de futebol, o time está não madura o suficiente,
Não é falar o time numa dura, né? O jogador, não. O time por si, por exemplo, Israel, sub-20, ganhou o terceiro lugar do Mundialito. Da Copa Mundial sub-20. Okay? O time ganhou, não 11 anos, 11 jogadores ganharam. O time, como unidade, okay? Nós somos plural. Agora, vamos ver, vamos supor que Isaías 53 é uma profecia messiânica. Eu não convenci você. Que você fala para mim, Isaías 53 é profecia messiânica, fala do Mashiach, ok, tá bom. Não fala de Israel, Israel não é plural, não é isso, não tem problema. Vamos fazer a terceira pergunta. Será que Jesus, ou Yeshua, não sabe nem escolher o nome, cumpriu essas profecias? Vamos ver, ok? Conforme as escrituras, a gente não toca no Talmud, não toca no outro, como assim, escrituras que a gente não segue. Mas vamos ver pelas próprias escrituras. Isaías 53:3. Fui depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma, como alguém de quem escondemos nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Quem já é cristão, eu faço essa pergunta. Pensa bem comigo. Eu sei que é muito emotivo esse versículo, você se conectar com o seu Jesus, o Salvador. Mas será mesmo que, pelas próprias Escrituras, isso que relata sobre ele? Vamos ver. Marcos, qualquer cristão que vai me falar. Marcos 3, 7 a 9. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galiléia da Judeia. Uma multidão seguia ele. Vamos voltar aqui. Foi despreciado e abandonado por todos. Da onde vem essa multidão, então? E de Jerusalém, e na Idumeia, e de além do Jordão, e de Pedro do Tiro, e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo qual grandes coisas fazia, vinha até com ele. E ele diz aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não oprimisse. Só um minuto. De onde vem essa multidão, então? E uma multidão que tinha de toda o Oriente Médio, aparentemente. Lucas. Então, pela virtude do Espírito, Lucas 4, 14 e 15. Você pode ler por conta própria também. Voltou Jesus para Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Vou voltar aqui. Fui depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada, constantemente enferma. Presta atenção. Você vai me falar, não, mas esse versículo refere na hora da cruz. Ok. Aqui está falando constantemente enferma. Não somente na hora de morrer. Vamos ver alguma coisa interessante. Isaías 53, 9. E seu túmulo foi feito entre os malévolos, e sua tumba feita pelos poderosos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca. Presta atenção. Okay? Aonde Jesus foi crucificado? Quem era a famosa história? Quem foi pendurado do lado dele? Dois ladrões. Okay?
E ele foi enterrado, né, no túmulo dos ricos. Essa aqui, né, ao contrário. Né? Ele não praticava violência, nem houvesse mentira na sua boca. Vamos ver o que fala as Escrituras. O que ele fala em Lucas? Não tinha violência na sua boca. E quando aqueles meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e mata-os diante de mim. Não tinha violência. Olha aqui. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca. Lucas 8. Andava ali pastando no monte uma vara e muitos poucos. E rogaram-lhe que ele concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, tendo saído os demônios do homem, entraram nos poucos. E manada precipitou-se de um dos pendeiros do monte e afogou-se. Alguém pode me falar aonde? Primeira coisa, pode matar quem não aceita o reinado do Mashiach? Aonde pode matar animais? Supostamente tem demônios dentro deles? Lembra? Essa ideia de demônios possuindo pessoas ou animais é um conceito pagão, não judaico. Não tem nada a ver no judaísmo essa prática, especialmente demônios. Essa coisa é do paganismo. Vamos lá, Mateus 21. Eu estou falando as fontes para vocês podem ver. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E diz: nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu coloquei uma referência aqui, Deuteronômio 20, 19, Deuteronômio 20, 19, onde que claramente fala sobre a proibição da Torá de matar árvore frutífera. Mashiach é proibido, como qualquer outro judeu, transgredir a Torá. De novo, gente, são atos de violência, de mentira. João 2, 14 e 15. Só um minuto. Eu já escutei esse argumento. Não, a figueira é uma metáfora, uma parábola sobre o povo de Israel, que não deu fruto e nunca mais vai dar. Desculpa, mas você sabe que a Igreja Católica mudou a doutrina que o povo de Israel nunca mais voltar para a terra de Israel depois de 48? Ué? Tem profecias falando que o povo de Israel vai voltar para a terra de Israel e nós voltamos. Tem profecias que falam que a terra será deserto até que nós voltaremos a ela. É justamente isso. Hoje Israel é um paraíso de agricultura, de tecnologia, de avanços. Um lugar que antigamente era deserto e desertado. João 2, 14 e 15. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, os cambiadores assentados, tendo feito uma zorregui de cordéis, lançou todas fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E qual direito ele tem a fazer isso, sendo a própria lei avisa que os cambiadores vão estar lá para as pessoas que chegam de longe?
com moedas estrangeiras para trocar para a moeda de Jerusalém, para poder comprar o boi e as ovelhas. As pessoas que estão buscando trazer sacrifícios e oferendas para o templo, para isso que os cambiadores estão lá. Isso já foi avisado por Moisés, em Deuteronômio. E a pessoa está inteira longe, e não tem como trazer todas as primícias das oferendas. O que ele faz? Ele troca por dinheiro para a moeda do local, ele vende as primícias, pega o dinheiro. Agora, esse dinheiro é tão sagrado como o boi. Ele vai levar esse dinheiro em Jerusalém, com os cambiadores no templo, ele vai trocar a moeda de Jerusalém. E com essa moeda ele vai comprar os bois, as ovelhas, ele vai trazer para o templo. Ou vai fazer dízimo e as oferendas. Onde está escrito para ele fazer aquilo que é proibido na casa do meu pai? Da onde ele tirou isso? Eu pergunto a vocês, cadê Isaías 53 no Novo Testamento? Aonde? Sendo... Só para você saber que toda a ideia é uma coisa controversial. Mas vamos ver. Imagina que você está 10 anos antes do acontecimento do Novo Testamento. Já tem o livro de Isaías, e todo mundo sabe, aparentemente, que vai haver uma chance que vai ter que sofrer por nossos pecados. Ele vai morrer, é assim que ele vai nos salvar. Vamos supor assim. Será que ele não, os próprios discípulos de Jesus não sabiam daquilo? Em Mateus 16, 20 e 22, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo, o Mashiach. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso é em Mateus. A pergunta é o Pedro, o mais querido dos discípulos, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Mas só um minuto. O próprio Pedro não sabia que essa que o Isaías 53 estava falando? Ele não sabia que Isaías já profetizava sobre isso, que isso tem que acontecer? Contudo, vamos continuar. Contudo, Isaías 53 diz: aprovou ao Eterno oprimi-lo para testar se sua alma se ofereceria como restituição, para que pudesse ver prolongados os dias da sua semente, e sentir prosperar por seu intermédio os desígnios do Eterno. Gente, quando a Torá fala semente na Torá, significa descendentes físicos, não os seguidores, não os crentes, não quem acredita, quem aceita aquilo. Semente na Torá significa semente, literalmente, descendência física. Agora, só para a gente entender umas coisas específicas. Lembra que eu falei para vocês que Isaías 53, no original, é plural? Vamos ver isso. Aqui embaixo eu coloquei a tradução em hebraico. Porque na tradução, o texto original em hebraico. Você pode testar, você pode ver por conta própria. E em cima, a Bíblia mais comum no Brasil, João Ferreira de Almeida, baseada no King James, pela opressão, pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os dos seus gerações considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferida
por causa da transgressão do meu povo, mas só em hebraico. Primeira coisa, se você não sabe hebraico, eu recomendo muito você estudar hebraico. Você realmente lê os textos na original, e não na tradução. Independente de tradução judaico ou não, porque qualquer tradutor é traidor. מעוצר ממשפט לוקח, ודורו מי ישוחח, כי נגזר מעץ החיים, מפשע עמי נגלמו. Vamos ver. O que é a tradução? Presta atenção. Abre os dois juntos e vocês vão ver. Com opressão e juízo iníquo, fui aprisionado. Acaso alguém da nação argumentou para com a sua geração? Alguém das nações falou, calma aí, não é uma coisa boa para fazer? Está errado? Ele foi cortado da terra dos vivos pelas transgressões do meu povo. E você vai entender por quê? Porque quem está falando? Lembra, quem está falando? E por isso recebeu esse duro golpe. Presta atenção. Vocês podem ver, depois eu vou mostrar a última palavra no hebraico, lamo. Lamo, okay? É o sinal que toda essa frase é plural. Okay? Nós vamos ver, porque lamo é para eles, ou por eles. Ok? Nós vamos ver já aqui. Então, só para entender realmente. O que fala no Isaías 53? Uma pergunta para vocês. Quem é que fala no Isaías 53? O profeta, ele transmite uma mensagem. Alguém está falando. Com opressão, inimigo foi aprisionado. Acaso alguém que aumentou com as nações? Aqui está vendo? Pelas transgressões do meu povo. Quem está falando? Vamos ver. Na verdade, tudo é verdade. Eu não gosto de mentir. Isaías 53, aliás, Isaías, tem o que chama os cantos do servo, que começa no capítulo 42. Isaías, ele presume que antes que você chegou para Isaías 53, você começou a ler Isaías 42 e adiante. E você vai ver, você vai entender toda a trajetória até que chega praticamente até o final da história. Quem começa uma história no final? Não faz sentido. Eu vou perguntar, quem está falando? Então, na verdade, o assunto que eu te falo, o último cântico do servo, começa no Isaías 52, 13. No final do último capítulo, esse é 13 e 14, no 15. No último capítulo, no capítulo anterior, o último cântico do servo. E, presta atenção, essa mesma também em português, vocês vão ler a mesma coisa. Eis que há de prosperar meu servo, será exaltado e a se elevar bem alto. Assim como antes, multidão ficavam estarrecidos ao vê-lo, dizendo, sua aparência está desfigurada e não parece humana a sua forma. Presta atenção, isso jamais aconteceu com Jesus. Todo que as imagens, todas as formas que parece uma pessoa tão linda, maravilhosa, nem parece homem, tão bonito que é. De bonito que é. Desculpa. Assim, presta atenção, muitas nações admirarão-se depois, e reis se calarão perante ele, porque verão que jamais lhe fora previsto, perceberão que nunca haviam escutado. Só um minuto.
Imagina assim, Jesus volta na Terra. Alguma nação europeia, americana, até os árabes também, até os muçulmanos também, alguém será surpreso? O único povo que ia ficar surpreso é os judeus. Mas aqui não. Aqui fala que as nações não estão acreditando. Obrigado. É bom. Será que alguém não vai acreditar? Todo o mundo cristão, 2 bi mais 1,5 bi de muçulmanos esperando a volta de Jesus, eles vão ficar surpresos? Mas vamos ver. Vamos ver por que eles vão ficar surpresos. E onde que a gente sabe que as nações vão ficar surpresas porque não fala de Jesus? E agora vamos, antes que a gente vai aqui, agora, Isaías 52, okay? Vou dar uma pulada rapidinha. Agora imagina no início, quem teria acreditado no que nós ouvimos e para quem foi revelado a ação do Eterno? Já dá para entender toda a trajetória. Começou lá, as nações estão falando. Os líderes das nações, os povos estão falando. Porque ele, o início dele era, sabe, não tinha nada demais, o povo de escravos. E ninguém foi depreciado, abandonado por todos. Não foi nada com Jesus. Foi o povo de Israel, ao longo de toda a nossa história, foi desprezado, desconsiderado. E agora, o que acontece? Na verdade, eram nossos sofrimentos, as transgressões que eles fizeram, as cruzadas, as inquisições. E todo mundo fala o quê? Ah, porque não aceitavam Jesus, por isso você está sofrendo. Não porque eles são cruéis, porque são sangrentos. Ferido estava, não estava sofrendo, mas por nossas transgressões de quem? Das nações. Eles estão falando. Eles transgrediram. Eles que cometeram iniquidades. E quando seu penar era para nosso benefício. Entendeu? Eles falaram, vamos jogar os judeus fora daqui. Vamos curar, tira os judeus da Inglaterra, da França, da Espanha. E o povo fez o quê? Calou. Foi oprimido, afligido, mas calou. E não se pronunciou. E, contrário de Jesus. Na cruz, ele reclamou. Nas discussões com os rabinos, ele discutiu. Calou a boca, não foi. O que não foi. Mas vamos lá. Como nós sabemos que era realmente o que os profetas vão falar? Vamos voltar para cá. Micaías 7. Como os dias da sua saída da terra do Egito, mostrar-lhe coisas maravilhosas. As nações o verão e se perturbarão com seu poder. Colocarão sua mão sobre a boca, seus ouvidos serão surdos. Sabe o que significa colocar a mão sobre a sua boca? Assim, isso mesmo. Eles não vão acreditar. Mas só um minuto. Se Jesus volta, a gente falou, Jesus volta, não é surpresa para nenhum cristão, e para nenhum muçulmanos. Mas quando os judeus reconstruírem sua casa, sua terra, tomaram de volta o poder divino que foi dado no Monte Sinai,
defendendo a verdade, não tem medo de discutir com os idólatras. É Jeremias 16, 19. Tu, o Eterno, és minha força, minha fortaleza, é meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, desde a extremidade da terra e dirão, presta atenção, as nações, não o povo de Israel, as nações. Nossos pais herdaram somente mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Não é? Não deveria ser os judeus admitindo a verdade? O Jesus realmente morreu por nós? Não. As nações vão admitir. É justamente isso que Isaías 52 no final, e 53 está relatando. Agora, finalizando, calma aí. Já vamos abrir para perguntas. Seguram aí. Os demais, Israel, não mais cometerá iniquidade, nem pronunciarão falsidade, e não haverá entre eles quem possua em sua boca uma língua enganadora. Alimentar-se e dormirão em tranquilidade, e ninguém o assustará. Canta a filha de Sião, clama ao Israel, alegra-te e regozija-te com todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. Agora, o povo judeu comparado a uma filha. O Eterno removeu as tuas culpas e afastou teu inimigo. O rei de Israel Eterno está no meio de ti, não temerás mais o mal. Só um minuto. Aqui deveria ser, depois que você aceitou Jesus. Me mostra aonde está escrito que nós temos que ter um Mashiach como servo sofredor que morrerá por nós e tira toda a nossa iniquidade. Sendo aqui, para totalmente outra coisa, Sofania. Ou talvez Isaías 53 não fala sobre Jesus, ou sobre Mashiach. Agora, último ponto. Eu também escutei esse argumento que os missionários falam. Sabe por que os judeus eles escondem Isaías 53? Por isso também eles não falam na Haftarah, na sinagoga. Só para você entender como funciona um serviço de Shabbat na sinagoga, ou de festas judaicas, datas festivas. Todo Shabbat, depois da leitura da porção da semanal da Torá, a gente lê uma porção dos profetas. De Josué, reis, profetas, aí vai. Incrível que pareça. Se a gente não tem nenhuma haftará, uma parte da leitura dos profetas, falando o assunto de 53. Por quê? É uma pergunta. Quando os sábios instituíram esse costume de ler os profetas, foi por causa que os reis da Grécia, que dominavam, okay, na época do Segundo Templo, 300 anos antes da Era Comum, eles proibiram a leitura e o estudo de Torá nas sinagogas. Portanto, para que não se esqueça a porção da Torá, os sábios constituíram uma leitura dos profetas no assunto que lembra a porção semanal da Torá. Portanto, Isaías 53 não tem nenhuma semelhança numa das porções, como muitos outros assuntos dos profetas que também não lemos na Haftarah da sinagoga. Esse tipo de argumento
totalmente baseado em ignorância total do que se trata a leitura da porção semanal, a leitura do Haftarot na sinagoga. Agora, só para os avisos finais, uma coisa, agradeço todo mundo, já vou abrir para perguntas. Esse vídeo será disponível no nosso canal, no nosso site, rabinodor.com.br, e nós vamos lançar o próximo webinário, mês que vem, sobre 70 semanas do Daniel. E depois nós vamos manter o acesso a vocês, poder estudar, aprofundar, contestar, testar, examinar assuntos, e depois nós vamos liberar isso para o público geral. Mas, como vocês estão aqui, vocês têm acesso premiado no nosso site, até o próximo webinário. Nós vamos lançar no grupo do WhatsApp, se você ainda não está lá, entra lá, compartilha também para outras pessoas. É importantíssimo, porque temos muitas novidades ainda para ver. Ok? Deixa eu tirar agora o compartilhamento. Eu vou entrar agora no... Ok. Agora, com levantamento de mão, ok? Por favor, eu quero saber perguntas, dúvidas e assuntos. Ok? Podemos disponibilizar material da apresentação também? Sim. Sim. Boa ideia, Débora. Excelente ideia. Sim. Boa Nós vamos noite. colocar isso no grupo, tá? Boa noite. Boa noite, Svetlana. Tudo bem? Tudo bem, Ravi. Então, a minha questão, minha dúvida, né, sobre os tempos atuais que vivemos. A gente vê algumas movimentações em Israel com relação a uma possível presença já do Mashiach, a questão como é o nome? Das ovelhas lá, vermelha lá. Sim, da parada humana. Isso. Sim. Nós vemos uma série, mas assim, uma série de situações que levam a crer que está perto. Inclusive, escutamos alguns rabinos. O meu rabino nunca falou sobre isso, né? Eu frequento aqui no Recife e nunca ele falou nada sobre isso. Mas a gente escuta muito na internet, né? Muitos rabinos apresentando de maneira assim muito contundente. E aí você começa a ver as histórias do que está acontecendo lá em Israel. Só que quando você acompanha Israel hoje, que tem a maior parada gay, de orgulho gay, com coisas acontecendo lá, assim, surreais, inclusive, a semana passada eu até postei num post da filha de uma amiga que mora lá, uma rave acontecendo. Eu digo, gente, já está quase igual ou pior que o Brasil. O que é isso? Vocês estão destruindo meu sonho. E aí... Qual a pergunta, por favor? Então, eu queria saber como é que é isso nesse tempo, porque a gente acabou de ler uma série de coisas que iriam ser transformadas e a gente vê o mundo mais caótico do que nunca. E vou te dar uma dica, minha amiga Svetlana. Para de assistir as mídias tradicionais. Para de seguir os noticiários tradicionais. O que está acontecendo em Israel? Sim. Antigamente, em Tel Aviv, era a maior parada gay no mundo. Esse ano, foi um dos menores da história. As mídias, eles divulgam as imoralidades, as coisas erradas, porque tem um motivo por trás para isso, mas isso não é assunto agora. Mas eu quero falar para você
O que a mídia não mostra é que Israel hoje tem o maior número de judeus praticantes da história, hein? De kasher, de tshuva, de voltar às raízes, de reconstruir o Israel, reconstruir as cidades. O Instituto do Templo está cada vez mais e mais ampliando o serviço do estudo sobre os serviços para o templo. O fato que a gente vê o lado negativo está, sabe, fora do controle, porque lembra, nós vivemos num mundo de dualidade, o equilíbrio, bem e mal. Se o mal está subindo, porque equivalente também, o bem está subindo. Só que o bem não vende. O que é bom não vende. Mas tenha certeza que, por exemplo, um mês atrás, o movimento de esquerda fez uma manifestação na frente de um dos maiores líderes do povo judeu, que faleceu semana passada, um rabino muito grande, o rabino Edelstein, mais de 100 anos, foram fazer manifestação só para manifestar e atormentar a vida dele, na frente da casa dele. Quem liderou essa manifestação era o ativista, que era também um ex-parlamentar da esquerda, extrema esquerda, que hoje ele faz parte da diretoria das maiores panificadoras em Israel. Então, o povo inteiro decidiu de uma vez, espontaneamente, excomungar qualquer pão que sai dessa fábrica. Sabe o que aconteceu? Está na beira de quebrar. Vocês querem brincar? Vocês acham que é fácil fazer? Tem problema. O bem não precisa de gritar. O bem não precisa de manifestação. Quem sabe, a gente fala assim, o animal na beira da morte é que mais valente. Deixa ele se mata por si próprio. Eles não se procriam, eles não produzem nada, além de gritaria e imoralidade, mas o fim deles está chegando, faz parte do processo. Lembra? Isso também foi previsto nas Escrituras Sagradas, que o processo da vida do Mashiach é um processo. Está escrito, dias estão vindo, não um dia, dias estão vindo, é um processo que está acontecendo. E uma coisa importante para entender é que Hashem, ele quer que isso esteja na forma, entre aspas, natural. Nós, no judaísmo, a gente não fica deslumbrados por milagres. A gente fica mais, sabe, como fala isso, fabulosos com a natureza, com a criação de Hashem. Como as coisas funcionam naturalmente. Isso já é milagre suficiente. E assim que Hashem funciona. E o mal, naturalmente, vai ser o próprio fim dele. Gente, quando você segue, mesmo, você vê cada vez esse lado da impureza, o lado do mal, tem menos e menos poder. Por isso ele está precisando mais gritar, mais barulho, fazer mais barulho. Por isso, seja mais positiva, coisas boas estão para vir. Ok? Desculpa, então, mais perguntas, dúvidas, também sobre o tema, sobre assuntos. Ok, estamos aqui com vocês. Temos tempo. Levantar a mão, eu vou liberar. Perfeito. Foi tão bom que não Provavelmente foi tão bom que você está tudo claro, né? Estou tão
Eu achei que ia ter mais pessoas contestando. Foi muito bom. Então, legal. Sim, Svetlana, por favor. Então, vamos, né? Se é para contestar, vamos contestar um pouquinho. Por favor, estou esperando. Porque eu tenho, assim, uma outra forma de leitura, né? Porque, assim, o que acontece? A gente sabe que tem muitas interpretações e como o Ravi acabou de falar, né? Os tradutores, eles traem bastante. E quando você pega outras traduções que não são, acho que o Ravi apresentou, por exemplo, pegando todos os demais versículos, né, que o Ravi colocou, eu tenho versões muito distintas, né? Lá em Lucas, em Mateus, o próprio Você tem Isaías. hebraico? Mas a gente não, eu não sigo o Novo Testamento, eu sigo a Torá. Sim, eu sei. Mas quando você hebraico. quando você colocou, quando você pegou aí e pôs, você pegou em algum lugar que você pegou para colocar, para expor para a gente aqui. E eu tenho também, porque eu estudo, né? Eu sou psicóloga clínica e, logicamente, eu tenho que atender todas as pessoas sem distinção e tudo mais. E, para isso, eu tenho que ler muito, um pouco do budismo, do islamismo, entendo um pouquinho das essências, porque essas pessoas chegam para a gente com essa questão da espiritualidade. E como sou discípula de Viktor Frankl, um judeu que passou 4 anos no campo de concentração e que sobreviveu, perdeu toda a sua família, né? E que trabalha sobre o sentido da vida. Mas ele escreveu esse livro aqui, ó, A Presença Ignorada de Deus, que foi a tese dele, né? E a gente tem que trabalhar e se abrir para receber as pessoas do jeito que ela chega. Então, eu fui ler, né, Rafa? Assim, fui ler todos. E as que eu tenho, que eu fui estudar em vários, tem questionamentos distintos, inclusive o próprio Isaías 53, né? Que é muito parecido com a sua tradução, né? Mas eu não sigo tradução, eu sigo hebraico. Pois é, mas eu não consigo. Pois é, a escritura foi escrita em hebraico. Sim, sim. Por exemplo, você falou do Islã, você sabe que é proibido traduzir o Alcorão para qualquer outra língua? Porque é traição ao texto. Essa é uma coisa que eu respeito nos muçulmanos. Mas eu recebi lá no Templo do Monte mesmo, um Alcorão deles próprios, que me colocaram à força, assim. Eu tive que receber, e depois, quando eu fui viajar, o pessoal, olha, se desfaz disso para você não ter problema. E eu terminei saindo sem o Alcorão, né? Não perdeu nada. Mas eu iria saber ler, porque estava traduzido. Sim, hoje você acha a tradução, mas pela lei islâmica, proibido. A gente não proibiu traduzir. O problema é que, quando foi traduzido, uma coisa, quem traduziu os profetas, okay, não foi o povo judeu. Okay? O povo judeu, para vocês pegar um gancho aqui, quem ainda acha que Septuaginta, okay, refere a traduções do que você tem hoje, João Ferreira de Almeida, é totalmente mentira. Okay? A tradução do Septuaginta, uma tradução que foi feita, okay, no primeiro 100 anos do Segundo Templo, cerca de 300 anos antes da Era Comum. Uhum. E era somente dos 5 livros de Moisés. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. E todos os 70 exemplares, por isso se chama 70, porque um rei grego
colocou 70 sábios em salas separadas para cada um traduzir para ele a Torá, os 5 livros de Moisés, para que eles não comitam entre si, para cada um traduzir exatamente como está escrito. Esses exemplares foram colocados na livraria de Alexandria, que pegou fogo e foram destruídas todos os exemplares. Depois, anos depois, a Igreja Católica criou uma tradução deturpado, mentiroso, tendencioso, e colocou o nome de Septuaginta, porque precisa me temperar com um pouquinho de com um pouquinho de verdade para vender. Mas entre isso e a verdadeira Septuaginta não tem nada a ver. Por isso, eu sempre recomendo para as pessoas aprendam as escrituras originais. Por exemplo, eu fui questionar o Hare Krishna sobre as escrituras deles. E ele me explicou no original. Por isso, eu podia ler em português ou em hebraico, mas ele me explicou no original. Ok, eu entendi um pouco melhor do que eles acreditam. Mas quando a gente segue uma tradução que por todos os opiniões está errado, eu pegar um texto que fala para eles, traduzir para ele, já é uma coisa problemática. Por isso eu falo, eu não trato com traduções. Eu mostro que a tradução está errada para trazer as pessoas para aprender o original. Não se baseia na tradução. Você vai num juiz, aceita a tradução, se não é juramentada. Vamos ter que aprender hebraico, que não é fácil, né? Não é fácil, por isso eu estou à disponibilidade a todos e também eu ofereço para as pessoas questionar, pesquisa, ok? Pega a palavra lamo, que está no Isaías 8, ok? E coloca na busca, na Bíblia. Você vai ver que ela aparece cerca de 60 vezes. A mesma palavra traduzida como para eles. E somente em Zé 53 é traduzida como para ele. Porque no hebraico a palavra é para eles. Porque o próprio Septuaginta, né, a própria tradução cristã, traduzia a palavra certo em outros lugares. Porque aqui traduziu errado. Qual o objetivo? Qual o intuito, se não uma coisa meio duvidosa? Entendeu? Sim, sim, com certeza. Que as traduções elas são traidoras demais. Que a gente tem que realmente buscar. Eu vou ser sincero com você, eu também achei alguns erros na tradução da Sefer, infelizmente. Okay? Eu sendo sincero com você, talvez ele é o mais correto, mas também achei alguns erros de tradução. Sabe? Então, sempre é bom você questionar. Hoje, a versão recente, eles publicaram junto com o texto hebraico. A nova edição é português e hebraico junto. Assim você sempre pode comparar. E, claro, se eu conseguir estudar português, escrever livros best-sellers, fazer vídeos, passar essa informação para vocês, gente, eu não tenho desculpa. Desculpa. Vamos ver outras perguntas aqui. Tem uma pessoa, um minuto aqui, o mouse. Edson, sim, qual a sua pergunta? Sim, temos vários cursos de hebraico que eu recomendo. Eu recomendo 2, ok? Quem quiser, depois a gente publica no grupo, no Clube do Rabino, as links para os cursos, para os professores que eu, pessoalmente, tenho a maior confiança para indicar para vocês, ok? Eu não dou aula de hebraico, eu não ganho com aula de hebraico, e, na verdade, não tenho paciência em ensinar hebraico. Mas eu posso indicar para os melhores professores que eu
confio que eles podem fazer esse serviço para vocês. Ok? Vamos lá, mais perguntas, dúvidas? Ninguém vai precisar assistir Fantástico hoje, né? Então, podemos manter. Tiago, por favor, pode falar. Boa noite a todos. A pergunta é até simples. Ok, Isaías 53 não fala do Messias. Então, ele fala do que, sobre o que, exatamente do que. Eu que acabei de explicar. No final da aula, ele fala da realização das nações, do que aconteceu por causa das ações deles com o povo judeu. Okay? Eles vão chegar à realização, ao entendimento que todo o nosso sofrimento ao longo da história não foi por causa das nossas transgressões, mas por causa da maldade deles. Se você fala para mim, judeus foram mortos no Holocausto por não aceitar Jesus, que eu já ouvi isso, esse é totalmente equivocado. Vamos falar, absurdo. Judeus foram queimados vivos na Inquisição, no Portugal, por causa de não aceitarem Jesus? Não, por causa da maldade dos portugueses. Os judeus foram sendo mortos, crianças, em Israel, por terroristas árabes, não porque são, não aceitaram Jesus, estão ocupando a terra dos outros. Não, porque a maldade dos árabes. Esse aqui está falando, exatamente isso que o capítulo, o tratado último, tanto do servo fala, que começa em 52:13 e termina no 53. Ok? Isso é boa finalização aí, a pergunta. Sim. Débora, é impossível conhecer a verdade e não falar. Sabe uma coisa que eu vi uma coisa aqui também, que está escrito lá no 53, que por seu sofrimento fomos curados. Aconteceu hoje, e isso é muito mais visível do que antigamente, que muitos, especialmente cristãos, ou não judeus em geral, chegam a conhecer o judaísmo por conhecer as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Eu conheço muitos que chegam, eu comecei a estudar a história, a Segunda Guerra, ou a história do Ana Frank, ou assistir a lista do Schindler. Aí comecei a aproximar mais, se conhecer mais. Eu vi o sofrimento dos judeus me tocou. Aí a pessoa começou a acordar, despertar, começar a buscar, saber mais. Não? Então, tem muito mais a ver sobre Mashiach ou Jesus, que na verdade não está falando nada sobre Mashiach que vai morrer por nosso sofrimento, por salvar a gente, ou por nossos pecados. Não existe isso em nenhum lugar, nenhuma profecia. Nem o próprio Pedro aceitou isso. Legal. Gente, para não deixar vocês muito cheios, com um pouquinho de vontade para mais, vamos encerrar nosso webinário aqui hoje. Agradeço a presença de todos. E, realmente, e de novo, agradeço o Yossi para conseguir organizar tudo. O próximo, nós vamos lançar os anúncios do próximo webinário, que vai ser sobre 70 semanas do Daniel, o famoso 70 semanas. Vai ter uma aula de matemática, mas seguro aí. Okay? Essa gravação vai ser disponibilizada no site. Okay? Divulgam, compartilham, e nós vamos se ver nos próximos webinários, no grupo do Clube do Rabino, as novas novidades, os assuntos,
e o livro que será lançado no final do mês, um novo livro. Okay? Quem ainda não leu os outros dois, vai encomendar tudo junto. Okay? No grupo de Clube do Rabino, nós vamos lançar a promoção da pré-lançamento, ok? Então, seguram aí, se preparam e, de novo, gratidão, boa noite e vamos estudar, gente. Até mais. Olá, pessoal. Eu sou o Rabino Dor Natan. Vocês são bem-vindos para o meu novo canal no YouTube. Já se inscrevem, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias, um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.